Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Introdução à Economia. Meu nome é Leonel Toshio Clemente. Na aula de hoje nós vamos tratar de individualismo metodológico, que é basicamente a metodologia empregada na microeconomia, e estática comparativa, que é um recurso analítico, e as áreas de estudo nas quais a microeconomia se divide. O individualismo metodológico é um termo difundido por Schumpeter, né, na década de 40, no Capitalismo, Socialismo e Democracia, que se refere justamente a essa metodologia que busca entender os fenômenos sociais e econômicos a partir do indivíduo, né? Ou seja, do desejo individual, das ações individuais. Então, entende a sociedade como resultado dos desejos e vontades e ações individuais. Bom, em economia, como isso se deu, né, na teoria microeconômica? A gente divide, basicamente, os agentes econômicos em consumidores e produtores. Esses agentes econômicos, os indivíduos, a gente vai fazer algumas suposições sobre ele. Por exemplo, que os consumidores são racionais, assim como os produtores, mas os consumidores, ao serem racionais, buscam maximizar sua utilidade no consumo. Eles buscam, dada uma restrição orçamentária, chegar ao maior nível possível de satisfação. A palavra satisfação aqui vai ser sinônimo de utilidade. Os economistas se referem à utilidade como satisfação, né? Então, o nível de utilidade é um nível de satisfação. Essa utilidade vai ser maximizada dada uma restrição orçamentária, submetida a uma restrição orçamentária. Então, nós conseguimos perceber que a análise microeconômica, o estudo da microeconomia, é o estudo dos agentes, né? Nesse sentido, é um microeconômico. A análise no nível micro é uma análise no nível dos agentes econômicos. Então, nós estamos tentando entender como é que os agentes tomam suas decisões para entender como é que os mercados funcionam, como a sociedade, a economia funciona. Ou seja, estamos empregando o individualismo metodológico para analisar a partir da perspectiva microeconômica. A estática comparativa é o recurso que a gente vai utilizar na análise microeconômica. É um recurso analítico que se refere à comparação de uma situação inicial, contrastando essa situação com uma situação final. Então, por exemplo, vamos imaginar uma curva de demanda, que poderia ser qualquer curva de demanda, mas vamos imaginar que é uma curva de demanda por carros elétricos. Uma curva de demanda é negativamente inclinada. A gente expressa a curva de demanda num plano cartesiano, em que o eixo y é preço e o eixo y e o eixo x são quantidades, ou seja, os preços estão nas ordenadas e as quantidades estão nas abscissas. Isso é uma mera convenção, né? Não tem um sentido de causalidade. É uma convenção definida no início do século passado e tem a vantagem de trazer uma intuição. Quando o preço sobe ou baixa, a gente pode observar no eixo das ordenadas, né? Mas não tem um sentido de causalidade entre x e y, entre o eixo x e o eixo y. É, então, por que a curva de demanda é negativamente inclinada? Porque nós temos preços relacionados negativamente às quantidades. Quanto maior o nível de preço, menor a quantidade demandada. Essa é a lei da demanda. Então, quando os preços estão elevados, as quantidades demandadas são mais baixas. Vamos observar ali a situação inicial em que o P1 está estabelecido. Aqui a gente não vai fazer discussão de como esse preço foi estabelecido, vamos imaginar que ele caiu do céu, né? Então o preço está definido em P1 e a quantidade demandada em Q1, ou seja, um preço alto e uma quantidade demandada baixa. Agora vamos olhar a situação final em que o preço caiu para P2. Quando o preço cai para P2, nós temos um aumento da quantidade para Q2. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada pela lei da demanda. Então nós temos a situação inicial e a situação final. Nós conseguimos observar a partir da estática comparativa, que é basicamente a análise de duas fotos, né? A situação inicial e a final, observamos que quando os preços caem, as quantidades demandadas aumentam. Então, a análise de estática comparativa é isso, né? Análise de duas fotos e a gente supõe que existiu um movimento de P1 até P2, ao mesmo tempo em que quantidades se movimentaram de Q1 até Q2. A divisão da teoria microeconômica é basicamente em duas grandes áreas: a teoria do consumidor
E a teoria da produção, ou também chamada teoria da firma. O consumidor, na perspectiva de consumidor, esse agente vai buscar maximizar a sua utilidade, maximizar a sua satisfação. Essa maximização de satisfação vai estar sujeita a uma determinada restrição, determinada restrição orçamentária. Outros elementos ainda vão ser inseridos na teoria do consumidor, como, por exemplo, o consumidor vai poder escolher uma combinação ótima que define uma determinada cesta de bens, considerando a utilidade atribuída a cada uma dessas mercadorias e também os preços relativos dessas mercadorias. Na teoria da produção, o objetivo já é outro. O objetivo é maximização do lucro. Tanto os consumidores quanto os produtores são racionais, mas essa racionalidade vai orientar a sua ação em diferentes contextos, né? O consumidor buscava maximizar a sua utilidade no consumo, na decisão de quanto comprar das mercadorias, e o produtor vai buscar maximizar o seu lucro agora considerando outros aspectos que são relevantes para a definição de uma curva de oferta, que são o nível tecnológico, o custo dos insumos, a função de produção, que é definida em decorrência do progresso tecnológico. Então, existe uma determinada função de produção, uma determinada estrutura de custos, e o produtor vai buscar tanto combinar de forma ideal os fatores de produção, de forma que maximize o lucro, como também ele vai buscar definir uma quantidade ótima a ser produzida de tal forma que maximize o lucro. Então, o objetivo do consumidor é maximizar a utilidade, o objetivo do produtor, maximizar o lucro. Enquanto o consumidor vai, a partir dessa maximização, definir uma curva de demanda, então a nossa curva de demanda, além de ela representar diferentes pontos de preços e quantidades, né, que se relacionam negativamente, a curva de demanda também representa infinitos pontos em que os consumidores maximizaram sua utilidade aos diferentes níveis de preço. Então, a maximização da utilidade gera uma curva de demanda. E a maximização do lucro gera uma curva de oferta. Os ofertantes e demandantes vão se encontrar onde? Num ambiente chamado mercado. Então, o mercado, às vezes se fala de uma forma, nos jornais se fala com frequência, né, do mercado como se fosse um ente, ou muitas vezes ligado simplesmente à visão do mercado financeiro, né, se refere ao mercado está otimista, pessimista. Aqui o significado de mercado é outro, né? O significado de mercado na microeconomia, no estudo de economia, é basicamente um ambiente de interação entre ofertantes e demandantes. Então, é no mercado em que se encontram os ofertantes e demandantes. Vamos imaginar que eu estou continuando o nosso exemplo ali de carros elétricos. Então, os produtores de carros elétricos definiram uma curva de oferta, os demandantes de carro elétrico definiram uma curva de demanda. Ao se defrontarem com o mercado, se forma, a partir das forças de mercado, um preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio deriva-se historicamente, né, na história do pensamento econômico, lá da mão invisível do Adam Smith. Não é exatamente sinônimo, porque aqui, afinal de contas, é entendido como a mão invisível aqui é entendida como essa força de mercado que leva a uma convergência dos diferentes preços ao preço de equilíbrio. E as diferentes quantidades ofertadas e demandadas também convergem para uma determinada quantidade de equilíbrio. Então, essa força de mercado leva a um determinado preço de equilíbrio que a gente vai discutir nas próximas aulas. Então, sejam muito bem-vindos ao tema de microeconomia e nós nos vemos nas próximas semanas.